Capítulo 8. Não sou suficientemente esperta. Acho que o segredo, para as mulheres, é não estabelecer nenhum limite. Martina Navratilova, mais ou menos uma semana depois de nosso almoço em Nova York, eu estava em meu carro a caminho de um encontro, quando meu telefone celular tocou. Oi, Kim, é Leslie. Você tem um minuto? Claro. Andei pensando muito sobre nossa conversa durante aquele almoço, em investir e tornar-me financeiramente independente, e tudo isso está certo. Parece ser exatamente o que quero, mas acabo enfrentando sempre o mesmo problema. E qual é esse problema? Perguntei e passei a vida toda lidando com arte. Cores, formas, estilo e técnicas. É assim que minha cabeça funciona. Meu cérebro não trabalha de maneira metódica e analítica. Para encurtar o assunto, sou péssimo em matéria de números e matemática. Simplesmente não acredito que eu seja suficientemente esperta, em se tratando de investimentos. E fico perdida cada vez que penso em começar. Cheguei até a comprar um jornal de finanças. Parece que estou lendo alguma coisa em chinês. Acho que existem pessoas que simplesmente têm um jeito natural para esse tipo de coisa e entendem todos esses números, mas eu não sou uma delas. Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 9, segunda prova. A frustração de Leslie era mais do que evidente, assim, tratei-a com toda a delicadeza. Deixe-me perguntar primeiro uma coisa. Você descobriu a razão para querer começar a investir? Quanto a isso, não tenho a menor dúvida, respondeu Leslie. O que quero mesmo é pintar. A arte é minha paixão. O problema é que ficou tão ocupada, trabalhando na galeria para conseguir pagar minhas contas, que nunca tenho tempo para pintar. Quero pegar minhas tintas e meu cavalete e passar o dia pintando em locais maravilhosos e incomparáveis. Idealmente falando, quero viajar para a Europa e ficar pintando lá, além de estudar os grandes mestres. Existem cursos de arte fabulosos que eu gostaria de fazer. Se me restasse apenas um dia de vida, eu passaria esse dia pintando. Então, a resposta é que sei perfeitamente qual é minha razão decisiva. Parabéns! Agora, seu processo vai começar. Declarei. Que processo? Perguntou Leslie, ainda um pouco frustrada. Ficar rica ou tornar-se financeiramente livre não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Sempre que estamos aprendendo algo novo, há um processo de aprendizado que temos de percorrer. Isso pode ser bastante incômodo, especialmente no começo, porque vamos entrar numa área que conhecemos muito pouco. Acho que é como aprender a dirigir, disse Leslie. Eu me senti inicialmente como uma idiota, porque ficava pisando fundo demais no acelerador e quase batia com a cabeça no para-brisa. Quase bati o carro no primeiro dia. É exatamente isso que estou dizendo. Hoje, você nem tem de pensar nos pedais ou mesmo na direção. É quase automático. No começo, o processo de aprendizado foi difícil. Agora é uma segunda natureza, garantia ela. Então, é um processo e há muito que aprender, continuou Leslie. Mas não sei se sou suficientemente esperta para entrar nesse processo. Investir sempre me pareceu coisa de homem. Talvez eles tenham mais jeito que eu para números. Não sei se conseguirei competir nesse jogo masculino. 82 Mulher Rica. Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 9, segunda prova. Antes de mais nada, disse eu, você está certa, os homens são bons com números. 96 de busto, 60 de cintura, 91 de quadril, por exemplo. Leslie riu. Mas agora falando sério, por que você acha que isso é coisa de homem? Bom, não vejo nem ouço falar de muitas mulheres investidoras no noticiário. Os grandes investidores parecem ser só homens. Não conheço pessoalmente nenhuma mulher que me sirva de modelo, em matéria de dinheiro ou investimentos. Acho que os homens entendem mais de só que as mulheres. Vou lhe fazer uma pergunta, disse eu calmamente. Os homens são melhores que as mulheres em matéria de votar? Seria por isso que só os homens eram eleitores antigamente? Os homens são alunos melhores que as mulheres?
Seria por isso que as mulheres não podiam entrar nas faculdades e universidades? Os homens são melhores que as mulheres para ouvir e analisar provas. Seria por isso que, até pouco tempo atrás, só existiam juízes, e não juízas. Claro que não, exclamou Leslie. Entenda que há uma enorme diferença entre fazer melhor uma coisa e fazer uma coisa há mais tempo, enfatizei. Quanto ao fato de você achar que não é suficientemente esperta para investir, existem apenas 3 coisas básicas que você precisa entender e aposto que essa ideia vai desaparecer para sempre. Foi o que aconteceu comigo. Está bem, sou todo ouvidos. Quais são essas coisas? Continuamos conversando e eu disse a ela o que vou agora dizer a vocês. O que foi ensinado a nós, mulheres 1. Educação. Vamos encarar os fatos. Nunca existiram muitas informações boas por aí, destinadas às mulheres, quando o assunto era dinheiro. Na verdade, grande parte do que está sendo ensinado chega às raias. Não sou suficientemente esperta. 83 Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 9, segunda prova do menosprezo e é desmoralizante. Como conciliar o talão de cheques, como fazer seguro do carro, como reduzir gastos ou como poupar centavos no supermercado. Honestamente falando, acho que somos mais inteligentes que isso. Sim, você tem que manter suas finanças em ordem. Sim, você precisa obrigatoriamente saber o básico. Tudo isso é muito importante. Mas o que eu quero dizer é que, hoje em dia, isso não basta. Isso é apenas o traçado inicial dos alicerces. Depois que se entende o básico, chega a hora de assumir um papel ativo na consecução dos seus objetivos financeiros. Quando ouço um homem supostamente benevolente dizer, é minha mulher que cuida das finanças, grito. 9 em cada 10 vezes, ela não cuida das finanças, apenas paga as contas e controla o talão de cheques. É isso. Se você sondar mais um pouco, descobrirá que ela abdicou de todas as decisões sobre investimentos e grandes aquisições em favor do marido. É ele quem se encarrega da compra e venda de lotes de ações, das transações com imóveis e da maioria se não de todas as decisões financeiras mais importantes. E quando esse marido morre e a viúva passa a se encarregar das questões financeiras, ela não tem a mínima ideia do que deve fazer. O fato alarmante é que grande parte das mulheres atualmente pobres não eram pobres quando seus maridos estavam vivos. E lembre-se, 90% de nós seremos as únicas responsáveis por nossas finanças, em algum momento de nossas vidas. Assim, quando o marido morre e a viúva não tem a menor formação ou experiência em matéria de finanças, ela toma decisões erradas ou recorre ao senhor solícito, o planejador financeiro, o corretor de ações, o corretor de imóveis ou o advogado, que supostamente virá resgatá-la. Vou cuidar da senhora, diz esse homem. Vou ajudá-la a administrar seu dinheiro. Vou organizar uma carteira de investimentos perfeita para você e você nem precisará pensar no assunto. Bom, minha cara, se você não cuidar do próprio dinheiro, acha que alguém vai realmente cuidar por você? 84 Mulher Rica Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 9. Segunda prova segue-se um cenário apavorante que me foi relatado por uma mulher chamada Adão. Ela conta, tenho 58 anos. Meu marido morreu de repente. Não tenho a mínima ideia de quanto dinheiro tínhamos ou de onde esse dinheiro se encontra. Ele controlava as finanças e se orgulhava de garantir que eu nunca precisasse me preocupar com dinheiro, o que quer dizer que nunca falava no assunto. Agora que ele se foi, eu me sinto tão desamparada quanto uma criança de 1 ano que quer ficar em pé, mas continua caindo. Estive no escuro todos esses anos. Pouco antes do funeral, fui procurar uma amiga e perguntei, como a gente providencia um funeral? Estou totalmente perdida. Então, se você estiver pensando seriamente em assumir o controle de suas finanças e não quiser acabar como Down, tenha em mente que isso vai exigir tempo e informações e que você vai errar mais de uma vez. Trata-se de um processo. Não vai acontecer da noite para o dia. Mas não cometa, por favor, o maior de todos os erros, pensar que os homens sabem mais que você.
Não vá achar que alguém sabia o que é melhor para você e seu dinheiro só porque esse alguém se intitula especialista em finanças. Se você acreditar que todos eles sabem mais que eu, vai acabar sendo presa dos senhores solícitos do mundo e nunca assumirá o controle de seu dinheiro. O primeiro passo é começar a se informar. O que significa exatamente informar-se? Há tanta informação por aí. Por onde você vai começar? O ponto de partida exato é diferente para cada pessoa. Você poderá começar informando-se sobre os diversos tipos de investir. Não sou suficientemente esperta. 85 campos. Em Mulher Rica, 1207, capítulo 9, segunda PROV. Assim, você tem de manter suas finanças em ordem. Sim, você precisa obrigatoriamente saber o básico. Tudo isso é muito importante. Mas o que quero dizer é que, hoje em dia, isso não basta. Isso é apenas o começo, o fundamental. Depois que se entende o básico, chega a hora de assumir um papel ativo na consecução de seus objetivos financeiros. Mentos disponíveis. Você provavelmente descobrirá que se sente atraída por um determinado tipo de investimento. Em meu caso, é o investimento em imóveis. No caso de minha amiga contadora são as ações. Já a minha amiga empresária prefere investir em empresas na fase de incorporação, Start-ups. Por intermédio do processo de coleta de informações, você descobrirá qual é o investimento mais adequado a seu caso. Segue-se uma relação parcial de recursos que ajudarão a obter as informações de que vai precisar. C151 Leia livros. Existem dúzias de livros sobre dinheiro e investimentos, destinados a pessoas como você que estão apenas começando e para quem já é um investidor amadurecido. No Brasil, foram escritos 2 livros sobre finanças e investimentos especialmente voltados para mulheres brasileiras. São eles, As Leis do Dinheiro para Mulheres, Campos Elsevier, de Eliana Bussinger, e Mulher Inteligente Valoriza o Dinheiro e Investe, editora Qualitmac, de Sandra Blanco. C151 invista em seminários, workshops e palestras instrutivas. Alguns programas, palestras e workshops são elaborados especialmente para mulheres. Visite o site www.mulherinveste.com.br, o único site brasileiro voltado exclusivamente para atender às necessidades de educação financeira das mulheres. Lá você encontrará informações sobre essas atividades e pode participar das discussões com outras mulheres. A Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, mantém um programa denominado Mulheres em Ação, voltado para o mercado de capitais. Consulte o site www.bovespa.com.br/mulheres. Outra sugestão é participar da Feira Expo Money, que acontece anualmente em vários estados brasileiros, com palestras voltadas para mulheres. Visite o site www.expomoney.com.br. O 86 Mulher Rica Campos. Em Mulher Rica, 1207, capítulo 9, segunda prova. C151 Leia jornais e revistas sobre finanças. Os jornais Valor Econômico e a Gazeta Mercantil e os suplementos de economia dos grandes jornais e as revistas especializadas estão cheios de informações sobre investimentos. Mesmo que você não entenda a terminologia, continue lendo, porque sua compreensão aumentará consideravelmente com o passar do tempo. C151 Converse com corretores de imóveis e de ações. Faça perguntas. Eles poderão lhe fornecer uma infinidade de informações. Não esqueça, porém, que a maioria vai querer lhe vender alguma coisa e fique de olho bem aberto. Descobri que a maioria dos corretores bem-sucedidos está disposta a partilhar informações e conhecimentos com terceiros. 3 sugestões. 1. Existem tantos ou talvez mais corretores ruins que bons. Solicite referências, para encontrar um corretor responsável. Uma boa ideia é consultar no site da Bovespa a lista com o nome das corretoras de valores mobiliários autorizadas. 2. No caso específico dos corretores de imóveis, certifique-se de estar lidando com um corretor profissional, certificado pelo Cresci, e não com alguém que esteja simplesmente querendo vender-lhe uma casa ou um apartamento. Os dois não falam a mesma língua.
3. Sempre que for possível, trabalhe com corretores que também sejam investidores. Muitos corretores são apenas vendedores, e não investidores. Os corretores que também investem poderão entender suas necessidades muito melhor que um corretor que não o faça. C15 Converse com outros investidores. Procure conhecer pessoas que estejam investindo naquilo que você está interessado e converse com elas. Vale repetir, você provavelmente descobrirá que os investidores de maior sucesso gostam de partilhar o que sabem com você. Não sou suficientemente esperta. 87 Campos, Mulher Rica, 1207, capítulo 9, segunda prova. C151 Felicia um clube de investimentos. Os clubes de investimentos só para mulheres ainda são poucos no Brasil. No site www.mulherinvest.com.br e na Bovespa você encontrará informações sobre clubes de investimentos para mulheres. C151 funde um clube de investimentos para mulheres. Já que os clubes de investimentos só para mulheres ainda são poucos no Brasil, funde um clube. Selecione com cuidado. Só aceite mulheres seriamente interessadas nos respectivos futuros financeiros, que se apoiem e incentivem mutuamente a caros objetivos estabelecidos. Mas o que se faz num clube de investimentos? Um clube de investimentos é um meio de as pessoas juntarem seus recursos para investir. É bem parecido com um fundo de investimentos, com a diferença de que só pessoas físicas podem participar, além de ter um funcionamento simplificado. Os clubes, no Brasil, foram criados pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, e pela Bovespa, precisamente para facilitar o acesso do investidor pessoa física ao mercado de ações, permitindo que comprem ações em conjunto, necessitando assim de menos dinheiro para começar a investir, e que tenham contato com o processo de decisão de investimentos. Além disso, o clube que tem pelo menos 67% de seus investimentos em ações tem tributação diferenciada. O clube de investimentos é uma boa forma de aprender a investir no mercado de ações, na prática e com investimento inicial menor. Para fundar um clube é necessário, primeiro, reunir as pessoas que irão participar, segundo, decidir por uma corretora que administrará o clube e terceiro, decidir os aspectos de funcionamento do clube. A Bovespa possui toda uma estrutura de apoio a clubes de investimentos e pode ajudar investidores principiantes. 88 Mulher Rica Campos, Mulher Rica, 1207, capítulo 9, segunda prova. O clube pode começar como um grupo de estudo em que se lê e discute um livro em grupo. Ou se escolhe materiais em áudio ou vídeo, para serem estudados em conjunto. Há uma relação das publicações da HitDead no fim deste livro que podem constituir o ponto de partida ideal para clubes novos ou já formados, e os outros materiais já citados também podem ser um bom ponto de partida. Convidam-se palestrantes como investidores bem-sucedidos, corretores respeitáveis, que compareçam para orientar, e não para vender, qualquer pessoa, enfim, que amplie o que você sabe sobre investimentos. Aprende-se a analisar possíveis investimentos. Apresentam-se propostas de negócios com ações e outros investimentos, que as mulheres podem então analisar e conhecer juntas. Encontra inicialmente um investidor experiente, disposto a falar sobre os elementos básicos da análise de investimentos. Quanto mais investimentos vocês examinarem, maior será sua capacidade de diferenciar uma oportunidade boa de outra ruim. É importante que haja reuniões periódicas para discutir os atuais e potenciais investimentos do clube. A ideia é trocar experiências e aprender a investir de uma forma mais didática. No Brasil, um clube de investimentos não pode investir em tudo o que quiser, ele basicamente pode investir em ações, cotas de fundos de investimentos imobiliários, cotas de fundos de renda fixa, cotas de fundos de investimento em ações, opções, mercado a termo e mercado futuro, estes três últimos com algumas restrições. C151 Visite o site do Pai Rico para obter mais informações. Você também poderá visitar os sites, em inglês www.richard.com ou www.clubedopairico.com.br. Não sou suficientemente esperta. 89 Campos, Mulher Rica, 1207, capítulo 9,
Segunda prova, C151 use a internet. Entre na rede e confira todo tipo de informações sobre os investimentos que você escolheu. A rede é uma fonte inacreditável de materiais de consulta rápida, reuniões e palestras, contatos, CTs de investimentos que incluem salas de bate-papo e fóruns de debates sobre investimentos. C151 ande pela cidade. Sinta o que está acontecendo em matéria de investimentos imobiliários e comerciais, bem aí em seu quintal. As pessoas acreditam frequentemente que precisam encontrar a cidade ou o mercado certo no qual investir, quando, na realidade, pode normalmente encontrar oportunidades inacreditáveis olhando simplesmente para os lados. Quanto mais perto você ficar de seus investimentos, maior será a probabilidade de sucesso. É muito mais fácil ficar de olho na evolução de um mercado quando ele fica a 2 quadras, e não a 2.000 quilômetros de distância. C151 assista aos programas de notícias financeiras na televisão. Aqui também, você talvez não entenda tudo o que é dito, mas certamente aprenderá muito e conhecerá o vocabulário do mundo dos investimentos. Quanto mais você ouvir o noticiário, mais entenderá. C151 assine boletins financeiros. Os boletins podem oferecer-lhe um rápido resumo do que está acontecendo em diversos mercados de investimentos, das tendências econômicas tanto regionais quanto globais, bem como dicas sobre o que se deve vigiar em relação ao futuro. Assine o boletim gratuito da Infomoney em www.infomoney.com.br, fecha parênteses. Outros 2 sites educativos e muito interessantes são www.letrazelucruz.com.br e www.financenter.com.br. O ponto 90 Mulher Rica Campus, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 9. Segunda prova, C151 pergunte. Pergunte novamente e volte a perguntar. Lembre-se, nós, mulheres, levamos certa vantagem. Uma vez que tivemos tão pouca formação sobre investimentos, não precisamos fingir que conhecemos todas as respostas. Quanto mais perguntas você fizer, mais informada ficará. Além disso, você poderá até encontrar um mentor ao longo do processo. A propósito, a formação nunca acaba. Enquanto você quiser que seus investimentos continuem engordando, ampliando sua carteira de investimentos, haverá sempre novos patamares de aprendizado. Meus mercados mudam e meus investimentos aumentam, percebo que preciso continuar atualizando e ampliando o que sei sobre finanças. 2. Processo versus resultados. Nunca me esqueço de que investir é um processo. Não há nenhuma fórmula secreta. Não há nenhuma pílula, fique rapidamente rico, que você possa tomar. Ninguém vai para a cama, à noite, e acorda rico pela manhã. Podem até existir pessoas por aí que prometem esse tipo de coisa, mas ainda estou para ver uma promessa que seja cumprida. Não é muito diferente de emagrecer. Se você quiser emagrecer e manter-se assim, existe um processo a ser atravessado. Você tem de se exercitar regularmente. Fazer algumas mudanças em sua dieta. E, então, começa a ver os resultados à medida que o tempo vai passando. Não acontece da noite para o dia, a menos que você faça lipoaspiração. Mas, mesmo assim, você terá de adaptar seu modo de vida, para que a elegância se mantenha. No processo de nos tornarmos investidoras, o que fazemos é aprender. Adquirimos certa experiência prática. Cometemos erros e aprendemos a partir desses erros. Conquistamos maior experiência. E, ao longo desse processo, nossos conhecimentos, confiança e habilidades vão aumentando. Isso para não falarmos, não sou suficientemente esperta. 91 Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 9, segunda prova de nosso saldo bancário. Mas o segredo é o seguinte: este processo que atravessamos é mais importante ainda que o próprio objetivo final. Porque é no processo que residem os verdadeiros valores desta vida, resultantes de todo esse aprendizado, todos esses erros e toda essa experiência. Há um provérbio chinês que diz: a recompensa é a jornada. O ano de 1985,
quando Robert e eu atravessamos nosso plano infernal, foi inegavelmente o pior ano de nossas vidas. Minha autoestima ficou esfacelada. As brigas eram constantes. Minha voz da consciência, aquilo que dizia a mim mesma, era persistente, mente negativa. Você não conseguirá fazer isso, você vai França caçar, você não sabe coisa alguma, você não tem jeito. Falando com toda franqueza, algumas noites, eu ia para a cama pensando como tudo seria muito mais fácil se eu nunca mais acordasse. Sem dúvida alguma, foi essa a pior época de minha vida. Mas agora, tantos anos depois, consigo perceber, ao olhar para trás, que Robert e eu estávamos atravessando nosso próprio processo de aprendizagem. Não estou fingindo, foi realmente uma miséria. No entanto, atravessar aquele processo, chegar ao fundo do poço e depois nos reerguermos foi provavelmente uma das melhores coisas que podia acontecer a nós dois. No meio daquilo tudo, eu não sabia honestamente se teria forças para me reerguer. Mas atravessarmos juntos aquele processo, fazendo o que tínhamos de fazer como indivíduos e como casal e chegarmos à saída foi uma inacreditável experiência de fortalecimento do caráter. E o resultado foi que aquela época extremamente difícil fez tanto eu quanto ele nos sentirmos mais fortes e mais experientes, individualmente, e mais unidos e garantidos como casal. É impossível calcular quanto vale aquilo em que Robert e eu nos transformamos durante o processo. E esta foi a verdadeira recompensa quando o processo terminou. Garanto que, ao longo do processo que irá atravessar, você cometerá erros, às vezes enormes. Você será desafiada e terá momentos 92 Mulher Rica Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 9, segunda prova Mentos de Medo. Haverá momentos em que será obrigada a tomar decisões cujos resultados parecerão nebulosos. É em momentos assim que nosso caráter é testado. Se recuarmos frente ao desafio, nunca cresceremos. Não aprenderemos. Mas, se enfrentarmos o desafio, sendo ou não bem-sucedidas, uma coisa é certa, teremos crescido e expandido a pessoa que somos. E esse ganho de capital intelectual e emocional não tem preço. Não sou suficientemente esperta. 93 Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 9, segunda prova.